Olá, gente boa de Deus, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira aqui com você, mais uma vez, no nosso Instituto Teológico de Estudos Contemporâneos e também Estudos Cristãos, e estamos fechando o nosso curso avançado, né, médio avançado, na área da teologia, médio avançado na teologia, e com o módulo de as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje estamos na nossa 6ª aula, portanto, penúltima, e vamos falar sobre a carta à igreja de Filadélfia. Então, nesse módulo, nós estamos aprendendo um pouquinho do que foi dito para cada uma dessas igrejas, e que são igrejas que têm o seu contexto histórico, seu contexto cultural, seu contexto espiritual, sua realidade, mas que são igrejas que representam, na verdade, toda essa realidade de muitas igrejas locais hoje, em muitos outros lugares, em muitos países, em muitas outras realidades, culturas e geografia. Portanto, você, aluno, pedimos aí que dá o seu ok, dá a sua paz, faça seu cumprimento, só para que o professor aqui do outro lado, pelo menos, veja e perceba e entenda que você está aí do outro lado, que tem aqui, né, a notificação de que você está tendo a oportunidade de acompanhar a aula no momento em que ela está sendo transmitida. Então, e aí vai dando depois aquele ok aí sobre som e imagem direitinho. Eu sempre olho aqui também no meu celular para poder ter essa verificação. Hoje, gente, como véspera de feriado, eu estou aqui preparadíssimo para uma viagem de compromisso também. Então, nós vamos ser objetivos, mas eu quero poder extrair o melhor, sabe, sobre essa carta à igreja de Filadélfia, perdão, a igreja que está em Filadélfia, ok? Vamos então jogar na tela aí aquele material que você já tem, é um material que está aí na sua apostilinha, mas que a gente vai sempre traduzindo, a gente vai sempre colocando aqui de modo slide para que você possa acompanhar. Já está aí conosco o irmão Nivaldo, já também nos deu aí o feedback de que som e imagem estão tudo bem, mas existe mais outros 2 aí em online, assistindo, dá só um ok, dá só uma paz, permita-me ter o privilégio de poder, de alguma forma, saber que você está aí do outro lado junto com a gente, tá bom? Vamos lá, gente, essa é a penúltima das igrejas, porque são 7, portanto, na ordem como está na Escritura, ela, e portanto no livro do Apocalipse, capítulo 2 e o 3, essa é a 6ª igreja. E a partir do verso 7, que vai até o verso 13 do capítulo 2, nós temos então aqui a carta à igreja de Filadélfia. E na introdução, a gente, introduzindo essa aula, a gente começa lendo o texto. Então, também para facilitar, na apostila não tem o texto, mas para que você e eu possamos ter a facilidade de ler o texto aqui na tela, eu já transcrevo o texto para cá. Vamos lá? A versão que eu sempre tenho utilizado aqui é a versão da Nova Almeida, atualizada, uma versão muito boa, uma versão que não perde a sacralidade do texto, mas também uma versão que não nos deixa muito distante, né, da mensagem em si, e de modo que não fica uma linguagem muito arcaica. Então, eu gosto um pouco dessa versão. E diz assim, a partir do verso 7, que vai até o 13 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza,
Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Esse é o verso 11, né? Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, a gente tem introdutoriamente uma informação assim singular. Qual é a informação? Essa é a única das 7 igrejas que não recebe nenhuma advertência do Senhor. Algo assim fenomenal, algo singular, particular, peculiar. Em outras palavras, Filadélfia é a igreja, é a única igreja que não recebe qualquer advertência, que não recebe qualquer repreensão. Essa igreja só recebe elogios e da parte de Deus dela só se fala de amor, tá? A ela Deus só fala de amor, que ama essa igreja, inclusive que vai provar que ama essa igreja, e também vai dizer que vai elogiar essa igreja. Por isso, para essa igreja, que inclusive ela é entendida pelo contexto uma igreja mais fraca, pelo contexto geográfico dela, fraca nesse sentido, uma igreja que não tinha uma cidade rica, uma igreja que não tinha uma cidade poderosa, uma igreja que não tinha um lugar de potência, seria mais ou menos hoje como as pequenas igrejas, as igrejas em comunidades, a igreja em lugares carentes, as igrejas no sertão, as igrejas em ribeirinhos do Amazonas, por exemplo, enfim, igrejas numa África, por exemplo, no Sul, enfim, igrejas em situações assim bem difíceis. Por isso, para essa igreja mais fraca, também anônima, né? Uma igreja não conhecida de muita gente, uma igreja sem expressões na mídia, sem expressões na sociedade, ou seja, uma igreja inexpressiva, tá? Em relação de todas as igrejas, tá? Não há nenhuma repreensão, só há elogios. Olha que coisa interessante. O que eu queria já nessa introdução dizer para vocês é que muitas vezes Deus faz com que aquelas igrejas, como também aqueles cristãos que não têm uma expressão, que não têm um nome conhecido, que são fracos financeiramente, são fracos, às vezes até de saúde também, são fracos até na cultura, são fracos em vários aspectos, mas que são fortes e potentes na graça de Deus, na ação de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus. E é o caso dessa igreja, a igreja de Filadélfia. Então vamos lá. Qual é o contexto dessa igreja, para a gente entender um pouco dessa questão de igreja fraca, né? No sentido de qual é a fraqueza que se fala ou que se tem a ver com a igreja de Filadélfia. Bom, essa cidade foi uma cidade que foi fundada por um sujeito chamado Filadélfio, tá? No ano 150 a.C. Então, quando chega a história do Novo Testamento, Cristo, etc., já tem 150 anos que essa cidade existe, foi fundada. E foi um sujeito chamado Filadélfio. Por isso, tornou-se o nome dessa cidade, uma cidade cujo nome tem a ver com o fundador, né? Filadélfia, por causa de Filadélfia. Esse nome ele vem do grego. E automaticamente esse nome grego
ele tem o significado de amor. Então, é um dos nomes para a palavra amor, né? No grego você tem philos, você tem eros, você tem storge e você tem ágape. E philos significa amor fraternal. Tá? Todos esses termos traduzem amor, mas para cada um é um tipo de amor diferente. O amor ágape é o maior grau, o maior, mais sublime amor. O eros é o amor de um homem para com uma mulher, o amor que a gente chama de erótico, né? Mas no sentido de o macho com a fêmea, um homem para uma mulher. O storge ele é o amor familiar, o amor parentesco. Tá? E o philos é o amor fraternal, o amor de uma fraternidade, o amor que normalmente é o que acontece nos cristãos uns para com os outros, o amor de irmãos em Cristo. Então, esse é o significado da palavra philos, né? Então, philos é amor, o amor fraternal. Essa cidade era uma cidade muito pequena. E por que uma cidade pequena? Porque ela era uma cidade que tinha um fenômeno geográfico, um fenômeno natural da natureza, né, vamos assim chamar, por conta de frequentes terremotos, mais ou menos como cidades do Japão, apesar de ser já numa tecnologia que está preparada para isso, mas essa era uma cidade que ela tinha frequentes destruições de tudo que se construía, de tudo que era construção, seria hoje mais ou menos prédios, seriam hoje catedrais, etc. Então, seja lá qual fosse a construção na cidade de Filadélfia, ela era destruída pelos frequentes terremotos. Por essa razão, era uma cidade pobre, uma cidade fraca, porque nenhum negócio se construía naquela cidade. E por que não se construía? Porque era um negócio que já estava já com a data de validade marcada, só não sabia exatamente que dia e que hora, mas o terremoto viria, destruiria tudo. Então, nenhum negócio se estabeleceu naquela cidade. A posição geográfica dessa cidade ela era um tanto estratégica, porque ela ligava Jerusalém com o Império Romano, com Roma, a capital do Império Romano é Roma. Então, por isso, era um lugar de passagem. Então, ela passou a ter uma certa, vamos dizer assim, importância apenas por essa razão. Mas, se não fosse a questão do terremoto, ela também seria uma cidade riquíssima, ela também seria uma cidade extraordinária. Por quê? Por causa de ser um ponto geográfico estratégico, né, de ligar Jerusalém com a capital do Império Romano, que era Roma. Mas, fora isso, nada mais fazia dessa cidade uma cidade importante por conta dessa situação. Então, esse é o contexto dessa cidade e de onde tem uma igreja plantada. Este também é um contraste muito interessante existente nessa sociedade e nesta cidade, que qual é o contraste? Num lugar impossível de se fazer qualquer construção material por causa do terremoto, é um lugar onde se faz construções solidárias e fraternas. Ou seja, um lugar onde o texto diz que eles eram inabaláveis. Olha só. Mas o inabaláveis deles tinha a ver com solidariedade, tinha a ver com amor, por isso o próprio nome, né? Philos, o amor fraternal era inabalável, a solidariedade era inabalável, o modus vivendi daquela igreja era inabalável. Bem-vindo aí, irmão Júnior, também Deus abençoe. Irmão Nivaldo, Deus abençoe, já falamos, né? E os demais que estão aí, tem mais 2 aí, dá um ok, dá essa felicidade do professor aí. Nós temos a apóstolo de Seara, nós temos a irmã Raquel também. Deus abençoe a vida de vocês. Então, só dá um oi aí para o professor. Temos o irmão Roberto também. Roberto normalmente a gente fala pelo Zap. Tá? Dá só um oi aí, só para a gente saber que você está aí do outro lado. Então, olha que coisa interessante. O contraste é esse. Uma cidade que, materialmente falando, vamos dizer, horizontalmente falando, nada podia ser inabalável. Na verdade, tudo era abalável, tudo era destruído, tudo era desconstruído. Mas nesse lugar, essa cidade, essa igreja e esse povo, essa sociedade se torna uma sociedade inabalável na solidariedade, na fraternidade, na espiritualidade. Portanto, a igreja de Filadélfia ela existia numa cidade com este contexto de pobreza, de terremotos, mas é uma igreja que ela é rica. E ela é rica em quê? Ela é rica no amor.
ela é rica na solidariedade, ela é rica na graça, ela é rica na fidelidade, porque Deus fala da fidelidade, ela é rica na perseverança, porque Deus também fala da perseverança nesse texto também. Então, o que isso já traz de lições para nós? Que nós não podemos, principalmente como igreja, dizer que somos frutos do meio, que a gente é o que é por causa de onde a gente está. Não, senhor. A gente precisa já aprender e entender que nós não temos que ser condicionados. Nós não temos que sermos condicionados por conta do lugar. Então, o fato de estar numa favela não tem que ser que você seja um favelado, estar numa comunidade, você não tem que ser o pobre de Marregeci, sem nenhuma cultura, sem nenhum contexto. Não. Eu e você podemos fazer a diferença do contexto em que estamos. O único problema que esta igreja estava enfrentando, que aí, veja só, não há nenhuma crítica feita de Deus para essa igreja, não há nenhuma repreensão. Mas onde tem gente, onde que seja o melhor lugar, aprenda isso também. Olha, essa igreja não tem repreensão da parte de Deus, então ela é uma igreja ideal, não perfeita, tá? Mas ideal, uma igreja extraordinária, uma igreja que eu gostaria de estar congregando lá. Não precisaria nem ser o pastor, mas está lá. Uma igreja sem repreensão do Senhor, mas onde tem gente, tem desafio. Onde tem gente, tem um problema. Onde tem gente, tem uma hora ou outra alguma coisa que é contratempo, é contrafluxo, é contra o certo, o correto. E qual é o problema que essa igreja está enfrentando? É que na membresia dela, ou lá, tinha gente que veio do judaísmo, mas não tinha se convertido genuinamente ao cristianismo. E por isso são chamados de judaizantes. Esses judaizantes eram aqueles que, de alguma forma, estavam aparentemente, né, convertidos dentro da igreja e querendo, de certa forma, judaizar, trazer questões judaicas para os convertidos daquela igreja. Então, o único problema que esta igreja enfrentava não era com as coisas de fora, mas com os terremotos e os pagãos de dentro. Ok? Com os aparentemente de dentro. Quer dizer, por que colocamos aparentemente? Porque são pessoas que aparentemente aparecem estar dentro, mas não estão dentro. Né? De fato, estão fora, não estão no contexto, não estão no espírito. Bem-vindo, irmão Roberto. Deus abençoe. Amém, tá? O irmão Roberto está dizendo que está com um problema com a internet. Deus abençoe. Então, é só para a gente entender que essa igreja, Deus não tem crítica. Essa igreja é uma igreja ideal, maravilhosa, mas onde tem gente, então aprenda isso. Por isso que não há igreja perfeita em lugar nenhum. Por que não há perfeição? Porque você sempre vai ter uma pessoa ou outra, uma gente ou outra gente, que não está no espírito da congregação, que não está no espírito do evangelho, que não está no espírito de Deus, e que vai ser um desafio para aquela igreja tratar daquela causa. Alguns entendem que o pastor dessa igreja de Filadélfia tenha sido Gaio. Esse Gaio, o Gaio que é mencionado na segunda epístola de João, onde João fala dele, onde João está tratando sobre ele, né? Dizendo que ele é alguém assim muito, vou chamar de especial, né? Então você vai encontrar, o João vai dizer assim: espero que vá bem a tua alma, assim como que vá bem o teu corpo, assim como é bem a tua alma. Então, João vai falar a respeito desse Gaio. Tá? Então, acredita-se que esse Gaio é o líder dessa igreja de Filadélfia, ok? Então, por isso, 2 de João, o verso 1º, o verso 7 e o verso 8, porque não tem capítulo, é só o verso. Então, vou falar a respeito desse líder, tá? Que é o Gaio, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa importante aqui. Qual o segundo ponto que a gente precisa saber? Quem é aquele, quer dizer, você sabe que em toda carta, o Deus que está escrevendo se identifica conforme a realidade daquela igreja. Então, a gente sempre tem que perguntar quem é aquele que está falando para essa igreja. Quem é o Deus que está falando? Quem é o Cristo que está falando? Como é que se identifica o remetente dessa carta? Não é uma carta? Os destinatários não são aqui a igreja de Filadélfia?
Tá, mas quem é o remetente? E está tudo no versículo 7. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele se define como o santo. Aqui significa que o santo tem a ver com quem é separado. Mas, ao mesmo tempo, esse que é o separado é o que está próximo. A gente chama de imanente transcendente. Na teologia, o imanente transcendente significa imanente tem a ver com aquele que está distante, que está longe, tá? Né? Que seria um Deus quase que inacessível. Tá? Mas é transcendente. Transcendente que também está presente, que também está com a gente, que também está em nós, que também está entre nós. Então, primeiro Deus se revela como aquele que, apesar de ser santo, apesar de ser o imanente, mas é transcendente. É o Deus que também está. É a revelação de que ele é imanente sem deixar de ser transcendente. Tá? Então, Deus que está presente como a Deus que está, que é Deus, que é santo, que é todo-poderoso, que é Senhor, que é maravilhoso. Segundo, no mesmo verso, ele se revela como, além de santo, verdadeiro. Por que ele se revela como verdadeiro? Porque essa igreja é uma igreja que ela está revelando-se verdadeira, a despeito do seu contexto, a despeito da sua geografia, a despeito dos seus terremotos, né, geográficos lá. É o que se relaciona apenas com o que é. Então, veja o que Deus está dizendo. Se eu sou o verdadeiro, eu só me relaciono com o que é verdadeiro. Eu não sou da mentira. Eu não conuo com a mentira. Então, por que ele revela-se desse jeito com essa igreja? Porque essa igreja é verdadeira. Né? Pois esta igreja é o que é. E não apresenta nenhuma falsa aparência. Lembra da outra igreja que nós falamos da aparência dela? Que Deus está dizendo assim, que aparenta isso, mas você não é isso, é aquilo. A próxima igreja, que é a de Laodiceia, também é a mesma coisa. Quando Deus vai dizer que está quase vomitando da sua boca, porque é uma igreja que não é nem uma coisa nem outra, nem fervorosa, nem frio, nem quente, né? É morna. Então, aqui, a igreja de Filadélfia é uma igreja que é uma igreja que não é falsa, uma igreja que não tem aparência, uma igreja que não está representando nada. Por isso que quem se relaciona com ela é o verdadeiro. O verdadeiro é aquele que é a verdade. Essa semana, em uma das turmas que estamos ministrando presencialmente, eu falei sobre esse Espírito Santo, que ele é também identificado na Bíblia como o Espírito da verdade. Aí a pergunta é, como é que o Espírito da verdade pode habitar na vida de quem é a aparência, de quem é a hipocrisia em pessoa? Não estou falando das nossas falhas, porque nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, mas estou falando daqueles que de verdade, de fato, vivem uma mentira. Esses que vivem uma mentira, opa, o que a gente aprende? A gente aprende que, de fato, o Espírito da verdade ou verdadeiro não habita em quem está vivendo uma mentira. Mas ele também vai identificar-se, além de santo e verdadeiro, como o que tem a chave de Davi. Olha que coisa interessante. O que ele está dizendo é que eu que me comunico com vocês, eu tenho todo o poder. Chave nas Escrituras é poder. Chave nas Escrituras tem um sinal de autoridade, de poder. Então ele está dizendo que eu sou o que tem o poder nas mãos. E esse poder que eu tenho nas mãos é o poder que abre e que fecha qualquer porta. E automaticamente abre, e que se eu abro, ninguém tem autoridade de fechar, e se eu fecho, ninguém tem autoridade para abrir, a não ser que eu permita. Então, ele não diria, inclusive para uma igreja que estivesse ambicionada pelo poder, que teria uma porta lá para ser aberta, que ele teria uma porta aberta naquele lugar. Ou seja, por que ele está dizendo que ele tem o poder de abrir e já abriu, e já tem uma porta aberta lá? É porque essa igreja não ambiciona poder. É uma igreja que, inclusive, está num contexto onde, apesar desse contexto de terremotos, de fraqueza e de pobreza, mas é uma igreja que automaticamente ela não está, tá? Vamos assim chamar ou dizer, né? Ela não está dentro de apesar de estar num contexto de dificuldade, mas é uma igreja que não está automaticamente querendo e ambicionando o poder, ok? Um detalhe aqui, gente, até para poder a gente corrigir, a referência aí, eu esqueci de ver se é com vocês agora, nosso irmão
o Valdo aqui no privado me lembrou. Não é segunda de João, é terceira, tá, gente? Só voltei aqui, ó, a terceira epístola de João, tá? Inclusive, até nessa terceira epístola vai se falar de algumas coisas importantes lá, fala de um outro grego também, etc, tá? Então, é a terceira de João, não é a segunda, tá bom? Vamos lá. Aí, então, quem é a igreja que é descrita nesse texto? Porque percebe que é falado sobre a igreja, sobre quem escreveu, né? Então, automaticamente, a gente precisa entender que Deus se identifica e, ao mesmo tempo, Deus que se identifica é o Deus que também revela que igreja é a igreja para a qual ele está falando. E quem é a igreja para a qual ele está falando? Então, vamos lá. Verso 8, na parte A desse verso, já começa mostrando essa verdade. Bom, primeiro, é o Deus que vai dizer que ele que abre a porta, é o Deus também que vai dizer que essa igreja, para quem ele está falando, é uma igreja que tem uma porta aberta. Olha que coisa interessante. É Deus dizendo que uma igreja que não tem força, uma igreja que a porta... que o contexto, né? O contexto onde essa igreja está é um contexto não favorável, onde essa igreja está é um contexto que não contribui, onde essa igreja está é um contexto que não revela, né, alguma coisa que nós podemos chamar de boa, de maravilhosa, mas essa igreja é uma igreja que tem uma porta aberta. O próprio eterno Deus foi quem abriu essa porta. O próprio Deus é aquele que abriu, é aquele que, de fato, fez com que uma porta lá estivesse aberta. Ou seja, ao contrário das muitas portas que muitas vezes nos são abertas e que a gente quer que elas sejam, né? Deus, quando abre porta, Deus abre uma única porta. E uma porta que ela não pode ser fechada, é uma porta que é única, é uma porta que faz diferença, é uma porta que é verdadeira, é uma porta que ninguém pode fechar. E claro que quando a gente está falando de portas que a gente quer abrir, o que quer que as pessoas abram para nós, a gente está falando da porta do emprego, a porta da prosperidade, sei lá, a porta de qualquer coisa dessa natureza. Mas a gente precisa mesmo que Deus abra, seja lá qual for a porta, mas uma porta que é aberta por Ele de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa, e onde, de verdade, essa é a porta que tem significado, a porta que faz sentido, e a porta que ela é única, ela é real, ela é verdadeira, né? E que só o Deus que abriu é que pode fechar. Então, por isso que essa igreja é uma igreja sem força, é uma igreja num lugar abalável em todas as situações, um lugar de terremotos, um lugar de insegurança econômica, geográfica, política e tudo mais, mas que Deus diz, tem uma porta aberta aí, que foi eu que abri. Segunda coisa que é dito sobre essa igreja, a igreja para quem Jesus está falando, é que apesar dela ser uma igreja historicamente fraca, por causa das razões que já falamos aqui, mas ela é uma igreja forte e fiel, espiritualmente falando. O próprio verso 8 vai dizer isso para a gente. E é interessante a gente entender que para Jesus não interessa seu poder histórico. Para Jesus interessa a sua fidelidade ao seu nome, porque é isso que está sendo dito aí no verso 8. Olha só, conheço as obras que você realiza, eis que tem posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha que coisa interessante. É Deus dizendo assim, apesar do contexto, eu abro porta, eu faço com que você possa ser uma igreja marcante, expressiva, notável. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Então, veja como é que o que importa para Deus aqui. O que importa para Deus não é nosso poder histórico, o que você possa ter feito de extraordinário na história, mas a fidelidade ao seu nome. Olha só, quais são as lutas que esta igreja está enfrentando? E como eu já disse lá atrás, no versículo 9, é dito uma única coisa sobre essa igreja, que não é uma crítica,
não é também nenhuma vamos chamar, não é nenhuma advertência da parte de Deus, não é crítica, não é advertência, mas é o diagnóstico de um problema, é o diagnóstico de uma situação que essa igreja ela precisou verdadeiramente enfrentar. E o Senhor vai dizer que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, presta atenção, por isso que eles não são de dentro, eles são de fora. Desses que se declaram judeus, inclusive nem judeus não são, mas mentem. E olha o que é prometido, inclusive, é prometido que eles iriam, de alguma forma, se humilhar diante dessa igreja, tá? Iriam se reconhecer diante dessa igreja que eles estavam sendo um mal para essa igreja, de alguma forma, estavam criando algum tipo de ambiente ruim, mas que teriam que reconhecer o quanto Deus ama essa igreja. Okay? Então, é isso que o texto ele está dizendo para nós. Então, qual é, basicamente, de fato, de verdade, o que Deus está dizendo sobre essa igreja? O que Deus está dizendo sobre essa igreja é que ela tem uma causa, uma necessidade, um problema para resolver. E que problema é esse para resolver? Esse problema que ela tem para resolver é contra os que são chamados judeus, os cristãos judaizantes. E aí é dito sobre os cristãos judaizantes que eles desejavam, na verdade, tornar a graça de Deus uma mentira, né? Uma lei moral, um legalismo. São aquelas pessoas que querem ser mais do que Deus, ser melhor do que Deus, aí querem, de alguma forma, fazer um evangelho que não é o evangelho de Deus. Isso acontece em muitas igrejas. Aquelas pessoas que elas, na verdade, gente, elas querem deturpar o evangelho, elas querem deturpar as coisas de Deus. Então, esse era o desafio, essa era a luta que a igreja de Filadélfia tinha. Então, mais uma vez, eu vou informar vocês, uma igreja que Deus não está cobrando nada, criticando nada, divertindo nada, mas onde tem gente, tem desafio. Onde tem gente, tem luta. E onde tem gente, tem todo o tipo de gente. E aqui tinha aquele tipo de gente que, infelizmente, dá trabalho. É uma luta que uma igreja pode enfrentar. Então, essa é uma igreja que eu também gostaria de estar lá, congregando sem problema nenhum, e com muita alegria, mas sabendo que ela teria um desafio, tá bom? Então, isso é importante entender que a sua igreja local tem desafios. A sua igreja local tem desafios, seja eles quais forem. Por quê? Porque qualquer igreja é composta de gente. E onde tem gente, você vai ter desafio, por melhor que seja o ambiente, ok? E o que Jesus vai prometer para essa igreja? No versículo 9, 10 e 11, a gente tem, cada um deles, uma promessa. E olha só, a primeira promessa que está no próprio verso 9, onde se é identificado o que essa igreja tem que lutar e enfrentar, também tem uma promessa. Quando diz que eles vão se prostrar diante dos seus pés, eles vão se curvar diante de ti, é Deus dizendo que esses legalistas iriam se curvar diante da graça de Deus revelada na igreja, revelada a partir da igreja. Então, aqueles que tentariam legalizar as coisas no sentido de legalismo, não de legal, no sentido de tentar fazer um evangelho segundo ele, não segundo Deus, essa gente um dia estaria curvada diante da graça de Deus revelada àquela igreja e por meio daquela igreja. A segunda promessa é quando Deus diz que, por causa da fidelidade que aquela igreja tinha à palavra de Deus, em obedecer, em viver e em pregar, ela seria livre da provação que viria sobre toda a terra. Aqui é um texto que muitos entendem bem escatológico, no sentido de falando de grande tribulação. Então, aí alguns acreditam que isso aqui é uma forma de dizer que a igreja será livre da grande tribulação, outros já dizem que a igreja será livre durante a grande tribulação, mas vamos tirar um pouco essa questão escatológica, vamos falar da questão mais existencial, mais para os dias de hoje, de agora, em relação à igreja local. O que está sendo dito é, quando uma igreja é fiel à palavra de Deus, Deus a livra das provações que vêm sobre a vida, sobre a terra,
sobre a igreja local, sobre os cristãos, sobre o ministro da palavra. Então, o que a gente está dizendo aqui é que quando nos submetemos à palavra do Senhor, a gente recebe graça para suportar a tribulação. É o que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Aqui, para os que acreditam, como eu, que a igreja passará por esse momento de grande tribulação, a palavra se aplica do mesmo jeito, porque na fidelidade à palavra a gente é agraciado por Deus para suportar qualquer que seja a tribulação. Porque 1 Coríntios 10, 13 diz que o 12 vai dizer que a gente está pé, olha para que não cai, porque não haverá nenhuma tribulação sobre ti, da qual que você não possa suportar, porque o Deus que permite a tribulação é aquele também que dá o escape, dá o livramento. E o texto, à luz do seu contexto, que a gente comenta sobre esse texto aí na nossa série, no nosso canal, Você Entendeu Errado, depois você procura lá, Você Entendeu Errado, 1 Coríntios 10, 13, a gente vai dizer que ali o texto não está falando de uma luta que vem acima das nossas forças, não, senhor. O texto está dizendo que toda luta que a gente enfrenta, ela é de acordo com o que a gente pode suportar. E que o próprio Deus é aquele que ainda nos dá o livramento dela. E aí no verso 11 é aquela promessa maravilhosa. Ele vai dizer, Deus, né, Cristo, vai dizer, por ter guardado a minha palavra, a igreja teria esta palavra como o seu próprio tesouro. Porque está dizendo o seguinte, guarda a minha palavra, tá? Para que ninguém possa te roubar. Guarda a palavra, ser fiel, persevere, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o que está sendo dito é o seguinte, é o tempo que nós guardamos a palavra de Deus. Essa é a garantia de que essa palavra é o nosso tesouro. E é o nosso tesouro que a gente parte para a eternidade com esse tesouro na vida, na alma e no coração. Porque a própria palavra é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Então, essa é a promessa, né? Eis que venho sem demora. Né? Então, o texto vai... Venho sem demora. Conserve o que você tem, ou guarde a palavra, para que ninguém tome a sua coroa. Dependendo da versão, diz... conserve o que você tem. Em outras palavras, guarda a minha palavra. Ou porque guardaste a minha palavra. Então, por isso, ninguém poderia roubar. Por que não poderia roubar? Porque nós já somos de Deus. E por nós já sermos de Deus, nada pode nos roubar de Deus. Como o texto de João 6, verso 28, vai dizer que aquele a quem Deus, né, entregou a Cristo, ou aquele que se entrega a Ele, o Senhor Jesus, assim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, você pertence a Ele, eu pertenço a Ele, nós pertencemos a Ele, e, portanto, nenhum de nós será lançado fora. Qual é o galardão que é dito que essa igreja vai receber? Então, o verso 11 e o verso 12 vão dizer para a gente qual é o galardão. Primeiro, Deus diz que, como galardão, essa igreja vai ser aquela que, apesar de estar num contexto fraco, está num contexto abalável, porque de terremoto, então a existência dessa igreja naquele lugar era desafiadora. Olha do que Deus diz que essa igreja vai ser. Essa igreja vai ser uma coluna na Catedral Celestial, uma coluna no templo de Deus. O que significa dizer? Deus está dizendo assim, você que está vivendo nos terremotos da existência e da vida, você será uma coluna. Você será uma coluna da firmeza, daquilo que não será abalado, daquilo que não será jogado por terra. Essa é a promessa do verso 11. E aí também vem uma outra promessa dizendo que os fiéis sem expressão na mídia, os fiéis inexpressíveis, os fiéis que a maioria talvez nem conheça, mas Deus conhece, receberiam o nome de Deus. O nome da cidade de Deus. Olha, sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu os farei conhecidos. Deu para entender? É isso que Deus está dizendo. A promessa tem a ver com o contexto. Por isso que é importante, gente, a gente entender o contexto da igreja para a gente entender o que Deus está dizendo. Aí você vai entender por que Deus está dizendo que eles vão ser coluna. Porque eles estão no lugar de terremoto. Tudo é jogado por terra. Não tem nada firme naquele lugar. Só tem aquela igreja firme na palavra, na perseverança, na fidelidade. E por essa razão, eles serão colunas nas mansões celestiais. Colunas no santuário de Deus. Coluna
na presença de Deus. Claro que é uma linguagem figurada, mas é para dizer que eu farei de vocês coluna. E é coluna que ninguém vai cair, dali ninguém mais sairá. Deus está dizendo assim, ó, está garantida eternamente a vida e a salvação de vocês como algo inabalável. Aí, para uma igreja que não tem nome em lugar nenhum, de uma igreja que não é nem conhecida, não sabe nem quem são, ou um cristão que não sabe nem quem é esse cara aqui? Quem é esse irmão? Quem é essa criatura? Deus está dizendo assim, eu os farei conhecidos. Eu vou gravar sobre ele, né, ou sobre esse vencedor, sobre essa igreja, o nome do meu Deus. Ó, Deus é conhecido. O nome da cidade do meu Deus. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. E é a Jerusalém que desce do céu, tá? Está em Apocalipse capítulo 21. A Jerusalém que vem da parte do meu Deus. E outra coisa, ele ainda está dizendo, não só é o nome do meu Deus, nome da cidade do meu Deus e o meu nome. O meu nome. Aleluia. Então, isso aqui, gente, é uma promessa, sabe de quê? É uma promessa de um selo de Deus. É um selo de Deus sobre a nossa vida. O selo que marca a gente. Efésios 1,7 diz que nós temos... 1,13 diz que nós temos o selo do Espírito Santo em nós. Que maravilha. E aí, no mesmo verso 12, esses anônimos vão receber um novo nome. E é o nome de Jesus. Vai receber, porque Deus, o Cristo que está escrevendo, Jesus que está escrevendo, vai dizer meu novo nome. Porque esse nome que a gente tem revelado na Escritura é um nome conhecível. Mas nós ainda teremos um nome escrito, que não é um nome que a gente sabe. E isso aqui chama-se individuação. Não é individualismo, é individuação. Individualismo é você é conhecido, você é uma pessoa, você é personalizado, você é esse verdadeiro diante do Senhor. E aí, meus irmãos, a gente fecha a nossa aula de hoje, uns 42 minutos de quebradinho, com a conclusão. Qual é a conclusão? É que esta igreja que se mantém firme e inabalável, a despeito de viver em um lugar sob constantes terremotos. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você não pode nem deve ser produto do meio. E se o meio em que você está é de inconstância, seja você o firme. Se o meio que você está é abalável, seja você inabalável. Se o meio que você está é um meio que traz dificuldade, que você seja aquele que se fortalece diante do Senhor. Deus te abençoe. Nós vamos encerrando aí nossa 6ª aula. E eu gostaria muito que na próxima aula, próxima quinta, todos vocês que estão caminhando pudessem estar presentes na transmissão, quem for ouvir depois também, e pediria encarecidamente aí a vocês para dar o seu alô aqui, dar a sua paz, a gente fazer uma despedida, pelo menos aqui, desse nosso curso. Tá bom, gente? Deus abençoe e assim, querendo Deus, até a próxima e última aula. Deus abençoe a todos.